Só está começando a entrar. Olá. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma webinar da Drummond. Hoje nós temos Joyce Isabel, sócia da Drummond Brasil e gestora aí do nosso escritório e de todos os nossos clientes americanos no Brasil. Seja bem-vinda, Joyce, tudo bem? Obrigada, tudo bem você? Boa tarde, pessoal. E hoje, Joyce, o que a gente vai conversar sobre hoje? Hoje a gente vai conversar sobre a declaração de beneficiário final. Joia. Todo mundo está escutando bem? Só para a gente ficar bem... Vamos ver aqui se o pessoal está escutando. Acho que a gente já pode dar continuidade. Eu estou falando aqui do escritório de Boston e Joyce está falando de São Paulo, né, Joyce? Isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá, Joyce. O que nós temos para a agenda de hoje? Então, hoje o que nós vamos abordar? Primeiramente, o que é beneficiário final, né? O que a legislação e a IN nos traz como beneficiário final. Segundo, o que é declaração de beneficiário final, quando que surgiu essa declaração, quem deve declarar, né? Qual é o prazo final para entrega dessa declaração, como declarar, quais os documentos necessários que a empresa vai precisar e quais são as penalidades. Lógico, toda obrigação acessória, caso não seja cumprida, a gente tem penalidades aí, né? É igual o pessoal lá do interior fala, capaz, Joyce? Verdade? É isso mesmo. Tem penalidade, sim. Mas você quer começar por onde começou essa ideia desse benefício? Vamos lá. Como que você quer gerenciar isso aí? Fique à vontade. Vamos lá. Na verdade, pessoal, o que é beneficiário final, né? Beneficiário final, a legislação coloca que é toda pessoa natural, ou seja, pessoa física, né, que em última instância, de forma direta ou indireta, detenha mais que 25% do capital da entidade. Então, o que a gente entende por beneficiário final? A gente pode pensar um pouquinho na estrutura das empresas, né? Hoje a gente tem muitas empresas brasileiras, empresas estrangeiras, que possuem a pessoa jurídica brasileira e como sócia dessa pessoa jurídica brasileira, você tem uma pessoa jurídica estrangeira ou brasileira, né? O que a Receita quer nessa declaração? Que a gente informe quem é o beneficiário final dessa pessoa jurídica que está no quadro societário, que possua 25% ou mais do capital. Ótimo. Pergunta, tanto faz se ela é mais limitada, se ela é uma SA, IRELI? Na verdade, a declaração de beneficiário final, ela não abrange as empresas, as microempresas, as MEIs, né, que elas já estão diretamente na pessoa física, e as sociedades anônimas de capital aberto, que já colocam e declaram os seus sócios na pessoa física. Então, pelo que você mencionou, todas as limitadas. EIRELI também não está enquadrada, porque a EIRELI você vai estar na pessoa física, né? Uhum. São as limitadas, todas as empresas limitadas. Limitadas e SA fechado ou SA fechadas também. Ótimo. Então, a gente pode concluir que são todas as empresas que possuem no seu quadro societário uma pessoa jurídica, onde essa pessoa jurídica possua os sócios na pessoa física, lá no final da cadeia, né? A gente precisa imaginar o final da cadeia dessa estrutura e que essas pessoas físicas vão ser os beneficiários finais, mesmo que você tenha 3 ou 4 empresas. Tá. Então, posso dar exemplo? Pode. Então, eu sou um americano, eu sou dono de 25% de uma empresa, sou pessoa física
Bruno Drummond. Sou pessoa física, sou dono de 25% de uma EPJ, uma limitada no Brasil. Eu tenho que fazer essa declaração? Se você estiver no quadro societário como pessoa física, Bruno Drummond, não. Mas se você estiver no quadro societário como uma pessoa jurídica, ou seja, uma LLC, sendo controladora ou participando dessa empresa com mais de 25%, sim. Ok, ficou claro. Então, é muito comum no nosso ambiente de negócio, nós temos pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, para quem é pessoa física, não é aplicado essa obrigação acessória, correto? Não correto, porque quando você faz a sua alteração contratual ou quando você faz a sua constituição da empresa no Brasil, você precisa enviar para a Receita Federal os seus documentos, né? Sua CNH, ou seu passaporte. Para estrangeiros, quando entram num contrato social em uma empresa brasileira, eles precisam ter CPF. Então, esses documentos a Receita Federal já possui. Ótimo. Então, vamos lá para o próximo slide aqui. O que é a declaração de beneficiário final? Então, essa é uma nova normativa, né? Fala um pouquinho dessa história. Na verdade, a gente tem duas instruções normativas, né? A gente tem uma instrução normativa que saiu lá em 2016, onde o prazo para a entrega da declaração do beneficiário final era em dezembro de 2018, né? Muitas empresas não conseguiram cumprir esse prazo e até por essa normativa estar um pouco confusa em alguns casos, de se pensar que apenas, ou ela deixar explícita que era apenas para pessoas jurídicas estrangeiras, né, com sócios estrangeiros no seu quadro, e não, elas abrangem também as pessoas jurídicas brasileiras, digamos assim, teve uma prorrogação da IN, que é a 1634 de 2018, estendendo o prazo da declaração até 26 de junho de 2019. Ou seja, a Receita Federal deu mais 180 dias aí para que a gente possa entregar essa declaração. Tá, parece que o pessoal tá tendo alguma dificuldade no áudio. Pessoal, quem tiver dificuldade no áudio, pode ficar tranquilo que esse vídeo está sendo gravado e vai ser disponibilizado para todos vocês que estão aqui para a revisão, tá? Agora, uma coisa que é importante, a IN, ela entrou para quando a empresa tiver o beneficiário final, né? E se ela mudar depois, se daqui a 2 anos eu quiser mudar esse beneficiário final? Você pode fazer alteração contratual. Na verdade, o que a instrução normativa fala? A gente tem todas as... quem deve declarar, né? Primeiro, são todas as entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as pessoas jurídicas equiparadas pela legislação do imposto de renda. Então, todas as entidades que possuam CNPJ, sejam brasileiras ou sejam estrangeiras. Vou dar um exemplo para vocês. Caso eu abra uma empresa hoje, somente com pessoas físicas, eu acho que isso acontece muito com os nossos clientes também. Abrimos uma empresa brasileira, uma limitada com pessoas físicas. Essas pessoas físicas, por sua vez, possuem investimento nos Estados Unidos. Elas abrem uma empresa nos Estados Unidos e fazem o Delaware Flip, né, que a gente fala, que é colocar a empresa americana como dona da empresa brasileira. Então, saem as pessoas físicas e entra a empresa americana como dona dessa empresa brasileira. Nesse momento, você precisa fazer essa declaração de beneficiário final, que é o quê? Identificar para a Receita que aquela pessoa jurídica estrangeira possui sócios beneficiários finais no final do dia, ou seja, podemos abrir uma empresa Bruno e eu nos Estados Unidos, e no Brasil termos uma empresa limitada na pessoa física e mudarmos o nosso quadro societário e colocarmos a nossa empresa estrangeira. Nesse momento, você tem até 90 dias para declarar o beneficiário final. Ô Joyce, o pessoal está pedindo para tirar o vídeo, porque
porque parece que está tendo uma interferência no Ok. som. E agora? Melhorou, pessoal? Todo mundo está escutando? Só dá um ok ali, só para que a gente fique confortável. Você me Ok. ouve bem, Bruno? Eu escuto muito bem. Parece O que Alexandre está falando que o meu ele não consegue escutar. eu estou escutando bem. Ótimo. Vamos dar. Parece que. Agora ele falou que está escutando bem. Ótimo. Então vamos dar sequência aqui. Então, depois das entidades de quem deve declarar, né? Você falou dos CNPJs, a data máxima é dia 26/6, né? Dia 26/6 já era a data já estendida, né? Porque ela era para o final de dezembro, correto? Me explica um pouco sobre isso. Sim, na verdade, a primeira data da primeira IN que saiu, o prazo que a Receita Federal colocou foi para 31 de dezembro de 2018. Depois a gente teve uma nova IN que saiu no dia 28 de dezembro de 2018, prorrogando esse prazo para 180 dias após essa data, após 28/12 de 2018, ou seja, até 26/6 de 2019. Tá. E quem... Pode continuar, Pode desculpa. falar. Não, eu É, ia te perguntar... Pode falar, pode continuar. é importante, pessoal, prestar atenção, porque a primeira instrução normativa, ela dava prazos para, conforme tinha os primeiros prazos das empresas estabelecidas em 2017, né, antes de 1º de julho de 2017. A segunda IN, ela veio aí fazer essa alteração, né? Então, o que ela fala, a segunda IN? Que empresas antes de 1/7 de 2017 possuem 180 dias, né, após a sua publicação, que foi 28/12 de 2018. As entidades que são cadastradas desde antes de 1º de julho de 2017, desculpa, que façam qualquer alteração contratual a partir dessa data, possuem 90 dias para entregar essa documentação para a Receita Federal e para fazer a declaração de beneficiário final. Ótimo. Bom, se a gente tem que... Vamos assumir que os nossos ouvintes aqui chegaram à conclusão que precisa de declarar. Então, é uma limitada, eu tenho uma LLC nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou por exemplo, uma empresa BVI, né, uma Cayman, e eu preciso de declarar. Como que faz esse processo todo? Dá um pouquinho, dá um beabá para o nosso ouvinte aí, por favor. Existem duas etapas, Bruno, para fazer essa declaração. A primeira delas... Alô, pessoal, vocês estão escutando a Joyce? Alô, alô? Ok, parece que a Joyce caiu. Deixa eu ver se eu consigo trazer a Joyce novamente aqui. Só um instante, pessoal. Eu acho que estava naquela primeira dessa e aí ela saiu. Deixa eu pedir para ela entrar aqui novamente. Turn off micro. Pedir para ela entrar novamente.
Enquanto isso, vocês podem fazer suas perguntas aqui, por favor, caso tenha alguma. Deixa eu ver se a Joyce está voltando, já deve estar. Peço desculpas aí, pessoal, mas já deve estar voltando aqui. Obrigado, Vitor. A gente podia ter aquelas musiquinhas, né, no fundo, mas acho que vocês não querem que eu cante, né, nesse momento. Então, só para lembrar, no final do mês a gente vai ter um webinar sobre o e-social, tá? E no começo do mês que vem, de julho, nós teremos um webinar do EB5, e no final de julho teremos um webinar sobre a imigração de estudantes, né? A parte de tax para estudantes nos Estados Unidos. Então, quem tiver interesse de participar desse webinar, por favor, deixem aqui, ó. Na verdade, serão 2 webinars sobre e-social, tá? No entendimento, tem bastante informação no e-social, que vai precisar ser necessário de 2 webinars. E EB5 no meio de julho, e no final de julho teremos o webinar de imposto de renda para estudantes no estrangeiro, especificamente para estudantes nos Estados Unidos. Joyce está de volta. Seja bem-vinda, Joyce. Agora só falta a voz e a gente pode continuar. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? A gente está te escutando, Joyce. Seja bem-vinda. Eu estava falando. Não seja por isso. Até onde vocês conseguiram me ouvir? A gente escutou até o momento sobre quem declarar. A gente começou no como declarar, e aí você começou e a sua conexão acabou. Peço desculpas. Tá, vamos lá então. Então, como declarar, pessoal? Essa declaração ela é feita em 2 etapas. A primeira etapa é online e a segunda etapa é realizada através do envio de documentação física para a Receita Federal, tá? Primeira etapa a gente faz através do coletor nacional da Rede Sim, disponibilizada pela Receita Federal, onde nós vamos informar quem são os beneficiários finais da empresa, os dados do representante legal da empresa no Brasil. Se a empresa for estrangeira, esse representante legal precisa ser uma pessoa brasileira, residente fiscal. E essa declaração, essa primeira parte online, né, ela é entregue com o eCPF do representante legal da empresa no Brasil. Ou seja, se o representante legal não possuir o eCPF, a gente pode preencher todas as informações, ele vai gerar um DBE, que é o documento básico de entrega, é o mesmo documento utilizado para abertura da empresa, né, no Brasil, e esse DBE precisa ser assinado pelo representante legal. Então, esse DBE é enviado junto com a documentação dos beneficiários finais, né? Quais são os documentos que a gente vai precisar dos beneficiários finais? Se for pessoa física brasileira, a habilitação.
Na habilitação já tem o CPF, o RG, a data de nascimento e a residência fiscal dessa pessoa física. Se ele é residente fiscal brasileiro ou se ele é residente fiscal em algum outro país. Se for um estrangeiro, nós vamos precisar do passaporte, né, dessa pessoa e também da residência fiscal. Outro ponto importante que a gente precisa declarar, se for uma pessoa estrangeira, uma pessoa jurídica estrangeira, nós precisamos colocar qual foi a data de início dessa sociedade. Ou seja, como a gente explicou lá atrás, eu posso abrir uma empresa limitada no Brasil, num primeiro momento, com 2 sócios na pessoa física, e depois fazer uma alteração contratual e colocar uma pessoa jurídica na pessoa jurídica e tirar os 2 sócios na pessoa física. Nessa data é a data do evento onde você vai informar que o beneficiário final entrou ou se juntou à sociedade. Ótimo. Podemos passar para o próximo slide aqui, então? Vamos ver se tem alguém com dúvida aqui. Acho que ninguém tem dúvida não, Joyce. Acho que podemos dar sequência. Então, vamos lá. Eu acho que você mencionou aqui, depois que você entrega o DBE, você tem que fazer o ECAC, né? Exatamente. Após a entrega do DBE, se a gente fizer essa entrega com o eCPF do representante legal, automaticamente a Receita Federal recepciona esse DBE e nós temos que mandar pelo correio somente os documentos físicos, que são uma cópia do documento de identidade, né, ou documento de identificação dos beneficiários finais, seja a CNH ou seja o passaporte, né, uma cópia do contrato social da empresa brasileira e uma cópia do contrato ou do Operation Agreement ou do Bylaws, que seja uma INC nos Estados Unidos, física também para a Receita Federal. Esses são os documentos que a gente precisa encaminhar fisicamente e protocolar na Receita junto com o dossiê digital. O dossiê digital, pessoal, ele tem só o nome de dossiê digital, ele não vai eletronicamente. A gente precisa preencher algumas informações em um formulário que está disponível na Receita Federal e colocar e anexar os documentos e enviar fisicamente. Ótimo. Vamos falar sobre a coisa que é mais importante? Não é mais importante, né? A penalidade, nós temos uma penalidade, digamos assim, que as empresas que não declararem, né, ou não cumprirem com essa obrigação fiscal, digamos assim, elas poderão ter a sua inscrição suspensa do CNPJ, né, e ficarão impedidas de transacionar com estabelecimentos bancários, tá? Inclusive quanto à movimentação de contas correntes. A IN só deixa claro que o único impedimento que não há, no caso da Receita Federal, de você não entregar a declaração, é de você repatriar o investimento feito por uma pessoa estrangeira, por exemplo. Mas as demais transações bancárias e o CNPJ pode ser suspenso. Ótimo. Que é uma penalidade boa, né? Literalmente assim, perde todo o poder de você fazer qualquer coisa com a sua operação, correto? Exatamente. E uma das coisas que eu falei no início, que o artigo 53 da IN, ele esclareceu, né, que tanto as entidades estrangeiras como as nacionais, elas estão submetidas a tais penalidades no caso de descumprimento das obrigações. Ótimo. Pessoal, chegamos a um finalzinho, mas a gente vai rapidamente abrir para perguntas e respostas. Temos aqui. A gente tem uma pergunta, acho que do Alexandre. Alexandre, fica à vontade, Joyce. O Alexandre está perguntando, nesse caso, quando a empresa americana tem como sócios pessoas físicas brasileiras, devo apresentar os documentos de identificação brasileiro? Alexandre,
vamos lá, se a empresa americana for sócia da empresa brasileira e essa pessoa jurídica tiver pessoas físicas com que detenham 25% ou mais, ou essa pessoa jurídica tenha 25% ou mais do seu capital, sim, você precisa declarar. Mas uma das coisas que a gente recebeu bastante, uma das dúvidas que a gente recebeu foi: tem uma empresa nos Estados Unidos e essa empresa está na minha pessoa física brasileira. Não entra nessa declaração. Essa declaração é para empresas brasileiras, entidades brasileiras que tenham participação no seu quadro societário, pessoas jurídicas com mais de 25% do capital, sejam essas pessoas jurídicas estrangeiras ou pessoas jurídicas brasileiras. Você também pode ter uma empresa brasileira que é controlada por uma holding brasileira. Isso também entra nessa declaração. Ficou claro, pessoal? Alexandre, ficou claro? Correto. A pergunta do Alexandre é a seguinte: brasileiro, dono de empresa americana, que tem participação na empresa brasileira, nesse caso, aplica-se isso, correto? Se ele estiver na pessoa jurídica na empresa brasileira, sim. Calma. Se a empresa brasileira, se a empresa americana é dona da empresa brasileira e a pessoa está em cima da empresa americana, então ele vai vai ser aplicável. Sim. Vamos desenhar aqui, pessoal? Acho que é bom, né? Eu acho que fica mais fácil. Eu tenho uma empresa brasileira. Aqui é um individual. Eu vou colocar o Bruno, tá? E esse dono da empresa limitada. Que nesse caso aqui é o que a gente acabou de apresentar. O Bruno é dono da empresa americana. Que é dono da empresa brasileira. Aqui ele tem mais que 25%, né? Correto? Joyce? Isso mesmo. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sumiu sua voz, Joyce. Alô? Estamos. Isso mesmo, Bruno. Exatamente isso. Ótimo. Como você também pode ter, por exemplo, uma LLC nos Estados Unidos e uma BVI que é dona da LLC. Então, a gente vai subindo a cadeia, né? Então, a gente vai ter... Isso. E o documento que a gente vai precisar para enviar a Receita quer ver o quê? Qual é o documento que suporta a estrutura, ou seja, a estrutura da empresa. Se você tem 4 empresas e declara 2 beneficiários finais, geralmente a gente manda um fluxograma, né, da empresa com as estruturas e o Operation Agreement, se for uma LLC, ou os bylaws, se for uma Inc., né, uma Incorporation nos Estados Unidos, ou o documento da BVI, se for uma BVI. Ok. Ótimo. Mais alguma dúvida? Vamos abrir aqui. A Erineia fez uma pergunta aqui, Bruno. Essa é boa. Vamos lá, só um instantinho. Vou voltar aqui que o chat muitas vezes... Erineia, empresa brasileira com sócios brasileiros domiciliados no exterior. Essa é muito boa pergunta. É quando não tem essa pessoa, essa empresa LLC aqui, né? O Joyce. É um brasileiro que é dono diretamente da limitada.
correto? Sim. Nesse caso, é aplicável? Não, não é aplicável porque você já está na pessoa física. Você não está na pessoa jurídica. Nesse caso, não é aplicável. Então, E você está ouvindo? Acho que corta um pouco o seu áudio, Bruno. nesse caso, não vai ser aplicado, né? Isso. Vamos lá, próximo aqui. O Alexandre também colocou aqui, pela normativa da Receita Federal, eu tenho que chegar na pessoa física, independente da cadeia de empresas pelo caminho. Isso mesmo, Alexandre. A Isamara fez uma pergunta interessante. Entidades sem fins lucrativos é obrigado a declarar? Não, não é obrigatório declarar. É uma das exceções, incluindo as empresas de capital aberto. As SAs de capital aberto. Mais alguma coisa, pessoal? Estamos aqui para perguntas e respostas. PJs individuais, EIRELIs, MEI, sociedade individual, são obrigadas? Não, porque você já está na pessoa física. Mesmo. Então, não há necessidade de fazer isso, porque você só está querendo identificar quem os beneficiários finais daquela PJ que é o sócio das PJs brasileiras, correto, Joyce? Exatamente. Pessoal, não fiquem preocupados, nós estamos aqui para tirar qualquer tipo de dúvida. Esse webinar aqui foi para esclarecer. Muitos dos nossos clientes tiveram muitas dúvidas, né, Joyce? E a gente Sim. precisava de declarar isso, de explicar isso para o mercado, como que funciona. Mas fiquem à vontade, caso alguém tenha alguma dúvida, está aí o e-mail da Joyce Isabel. Não tem esse V aqui não, viu, pessoal? Mas Isso mesmo. esse Vzinho aqui Vem um aditivo. foi adjetivo aqui, tá? Então, só para vocês ficarem... Mas Joyce Isabel Drummond Advisor ou então bdrummond@drummondadvisors.com, tá bom? Fiquem à vontade, esperamos qualquer dúvidas. Estamos à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo. E lembre-se, esse webinar está sendo gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, tá bom? Quem precisar, tá aí o e-mail no chat. Okidoki. Obrigada pela participação de todos. Tenha uma boa tarde. Boa tarde para vocês. Obrigado a todos. Tchau, tchau.